Glória a Jesus. Eu li um texto nessa noite, 1 Samuel capítulo 15, que conta um fato que aconteceu na administração do rei Saul. Quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente quando nós lemos no Velho Testamento, a gente tem que compreender que precisamos tirar da palavra de Deus um ensinamento para os nossos dias de hoje. O Espírito Santo de Deus, ele capacita que nós venhamos compreender, ele nos ilumina, ele nos dá entendimento. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tira alguns exemplos, alguns ensinamentos para a nossa vida. E a Bíblia fala que Deus havia dado uma ordem a Saul. O interessante é que quando a gente lê o princípio do texto, o profeta Samuel foi categoricamente ao falar. Ele diz assim: olha, atenta pois agora, para o que tu está fazendo, presta bem atenção no que tu vais ouvir. Quando falou de atentar, é tirar o foco de outra coisa, colocar os dois ouvidos voltados numa única fonte, da qual está saindo o som, da onde está saindo a palavra, da onde está saindo a informação. Atentamente ouve a minha voz. Aí ele começa. Quando Saul se atenta, e ele disse assim: ó, o Senhor disse assim: castigarei a Amaleque pelo que eles fizeram aos filhos de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Vai agora, pois, e fere e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhes poupe. Quando Deus dá ordem, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus diz, quando Deus determina, quando Deus dá a direção, quando Deus fala, a gente precisa entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Em outro momento eu até comentei aqui que quando o Senhor criou o homem, colocou o homem e a mulher no jardim, o Senhor deu uma ordem. Diz assim: olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer. Você acha que era pouca árvore? Acha que era 2, 3? O Senhor disse assim: dou esse planeta todinho para vocês, só tinha eles dois. Mas da árvore que está no meio do jardim está proibido tocar e comer do fruto. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ponto final. Deus não tinha obrigação de trazer explicações para as duas criaturas que ele havia criado. Ele era Senhor. Quando a gente trabalha em um lugar, que a gente é um funcionário e a gente recebe uma ordem direta dos superiores, diz: olha, fulano, naquele setor ali não pode entrar ninguém. Mas por que não pode entrar? Você começa a questionar o motivo? Não, você obedece, sim, senhor. A gente precisa entender que quando Deus dá uma ordem, ele tem todo o controle, ele sabe de todas as coisas. Quando Deus determina alguma coisa para a nossa vida, quando Deus nos proíbe alguma coisa, quando Ele diz que não é para ir, é para não ir mesmo, quando Ele diz que não é para fazer, para não fazer mesmo, quando Ele fala que eu não devo cometer, porque isso vai me acarretar muitos malefícios, eu preciso entender que o que Deus está falando é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa, é dependendo do ponto de vista, como nós temos visto nos últimos dias. O Senhor deu uma ordem a Saul: não traga nada de Amaleque para cá, porque não presta. Deus não quer nada que você traga de lá. O interessante é que quando o profeta Samuel vem, ele começa a ouvir e diz: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Porventura você obedeceu aquilo que o Senhor disse?
Quando o Senhor falou que era para destruir tudo, aí você observa que Saul começa a trazer uma desculpa meio esfarrapada para Deus. Interessante que ele não fala que era para nós sacrificarmos ao Senhor. Ele diz: nós trouxemos para sacrificar ao teu Deus. Interessante que aqui o texto está falando que ele achava que Deus ia se agradar da desobediência dele. Eu preciso entender que quando eu leio esse texto, Deus me faz entender que eu preciso estar no centro da vontade de Deus, obedecer, porque Deus sabe de todas as coisas, e Deus não se agrada quando eu crio situações e eu tenho com desculpas para desobedecer a sua palavra, e muitas vezes trazer lá dos filhos de Amaleque alguma coisa para dentro do arraial. Nós temos vivido nos últimos dias uma mistura tão terrível. A igreja já não está mais influenciando o mundo, agora é o mundo que está influenciando a igreja. Tudo que tem lá de fora que parece ser muito interessante, tudo que lá de fora que parece que vai atrair multidões, tudo lá de fora que vai atrair as massas, o povo está pegando, trazendo para dentro da casa do Senhor, colocando como se fosse para adorar o Senhor. Eu lembro que Paulo disse que nos últimos dias não suportariam mais ouvir a sã doutrina, e eles procurarão doutores para si, para simplesmente satisfazer a sua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não posso ser de uma igreja que fala a verdade, uma igreja que bate no pecado, uma igreja que vai me colocar limites, uma igreja que vai me ensinar uma conduta, uma igreja que vai me colocar no caminho estreito. Não, eu quero uma igreja que me traga facilidades, eu quero uma igreja que eu possa trazer tudo que eu quero para dentro dela, eu quero uma igreja que possa trazer eventos, que possa encher o grupo, eu quero ver a igreja lotada de pessoas, eu quero ver fumaça, eu quero ver luzes com efeito, eu quero ver pessoas trazendo o ritmo do mundo para dentro da casa do Senhor, eu quero ver o povo mexendo, o povo apenas satisfazendo a carne, os desejos da carne, fazendo aquilo, sendo que o Espírito Santo de Deus está bem longe dali. Aí Samuel disse assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está preocupado em eu fazer algo que aos meus olhos parece que está agradando a Deus. Não, eu preciso fazer aquilo que realmente agrade ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Quando fala de obedecer, aonde, como eu vou obedecer a Deus? Através da sua palavra. O Senhor, quando colocou este manual aqui, Ele inspirou através do seu Espírito Santo aos profetas, os homens de Deus, a compilar estes textos, para que nós viemos ter como regra, como nossa bússola, como a nossa carta, como nosso norte, aquilo que nos faz herdar o reino de Deus. Deus trouxe tudo aquilo que eu e você precisa, para nós podermos herdar a vida eterna, para nós termos a vida de santidade, para nós lutarmos para entrar no reino de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que retirar alguma coisa desse texto, lhe será retirada a sua parte no livro da vida, e aquele que acrescentar alguma coisa que não está escrita nesse texto, que será lhe acrescentada as pragas que virão sobre a humanidade. Paulo diz assim: olha, se eu vos pregar um outro evangelho, que não seja este evangelho, que eu seja considerado maldito, anátema, e se descer um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho com facilidade, com novidade, distorcendo a palavra de Deus, fazendo apenas aquilo que me interessa, somente aquilo que me faz acreditar, aquilo que eu desejo acreditar, não aquilo que realmente a palavra de Deus diz que é para mim acreditar, que também seja considerado maldito. Estamos vivendo um período, irmãos, tão terrível, em que tudo é relativizado. Quando se fala, irmão, não pode andar desse jeito, mas por que não pode? É porque hoje estamos num tempo mais moderno, é porque isso, aquilo outro, e começa a procurar desculpas. Se você lê aqui o texto, Saul disse: não foi bem assim. Respondeu Saul: eu trouxe porque o povo poupou o melhor, o povo quis trazer o que tinha de melhor, era o que tinha de melhor aos olhos dos homens, era o que tinha de melhor aos olhos do povo, mas não era o melhor que Deus queria. Deus não estava preocupado com a aparência, Deus não estava preocupado com a liturgia, Deus não estava preocupado
ser a festa e a bombar, não. Deus estava preocupado se o povo fosse obedecer a sua palavra, porque a Bíblia diz aqui: é melhor obedecer do que sacrificar. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que são obedientes à palavra de Deus, aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem a Jesus, aquele que não questiona a vontade de Deus, aquele que está no centro da vontade de Deus. Senhor, eu vou negar a minha natureza, aquilo que eu desejo, aquilo que eu pensava ser o melhor para mim. Não, Senhor, a partir de agora quem vai guiar os meus passos é o Senhor. Aquilo que o Senhor tiver para mim de melhor, eu vou acatar, porque o Senhor é Senhor. Eu nunca vi servo mandar em Senhor, eu nunca vi servo botar dedo na cara de Senhor, eu nunca vi servo dizer: Senhor, não vou fazer isso porque não acho certo, por causa disso, aquilo, outro. O Senhor sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando Deus instituiu a lei, fez promessas para Israel. Deuteronômio 28. Se ouvirdes a voz do Senhor e atentar aos seus mandamentos, obedecer os seus estatutos, essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Aí veio um bocado. Mas diz também: mas se fores desobediente, não atentando à voz do Senhor, indo se prostrar aos ídolos, se desviando do caminho que eu tracei para vocês, essas maldições virão sobre você. Aí você vai ler lá. Na congregação ontem eu trouxe a palavra, diz assim, que quando lá em Crônicas 7:14, que é um texto, diz que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Este lugar eu consagrei para que meu nome esteja aqui perpetuamente. O povo ficou extasiado. Agora o Senhor está conosco. Este templo é o símbolo da presença de Deus. Mas se você for ler depois, no mesmo capítulo, Crônicas 7, 2 Crônica, 1 Crônicas, 2 Crônicas 7:14, lá na frente, verso 19, olha o que diz verso 19: porém, essa palavrinha com 2 letras é o que faz a diferença. É a palavra se. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, trocando, se vós começares a ser desobedientes à minha palavra, andar de qualquer jeito, achando que só porque tem carteirinha de pastor, de obreiro, de crente, só porque frequenta os cultos dia de domingo e até canta no coro, é o suficiente para eu vos livrar do que eu vou fazer, está muito enganado. Porém, se vos desviardes e deixasse os meus estatutos e os meus mandamentos que eu vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, trocar Deus por outras coisas, trocar Deus por outra coisa, então eu vos arrancarei da terra que eu vos dei. Deus estava falando: olha, quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, disse: olha, eu vou te dar esta terra, a tua semente será frutífera, a tua descendência será muito grande. Quando o Senhor disse, o texto que eu li lá para Jacó, que Jacó, ele teve a revelação da escada, e o Senhor falou assim: esta terra que tu estás deitado, darei a tua descendência por herança. Deus fez uma promessa para o seu povo, e Deus cumpriu
cumpriu a sua promessa. Só que o Senhor disse assim: mas a promessa vai permanecer, a bênção vai permanecer nas vossas mãos, enquanto vocês forem fiéis ao meu nome, enquanto vocês andarem nos meus caminhos. A gente se engana que quando a gente recebe a bênção, a gente já pode folgar e começar a aprontar, a gente começar a dar umas fugidas, a gente começar a sair do eixo, começar a sair do caminho que Deus traçou. Não, eu preciso entender que da mesma forma que Deus me deu, Deus também pode tirar. Deus pode me dar uma bênção muito grande hoje, mas eu não ser fiel ao Senhor, eu me desviar dos seus caminhos, Ele pode arrancar e tirar tudo de mim, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor na minha vida e na sua. E o Senhor disse assim: olha, os meus olhos vai estar sobre este lugar consagrei, este lugar vai estar o meu nome perpetuamente, mas se vocês se desviarem de mim, eu vou arrancar vocês dessa terra. Aí eu fui lá para Lamentações de Jeremias, como o povo de Israel sofreu. Jeremias estava dizendo: olha, Senhor, a situação está terrível. Os jovens que tinham uma aparência bonita, os príncipes que tinham a pele branquinha, que vivia dentro do palácio, agora sua pele está enegrecida, queimada do sol, e quando a gente olha para ele, vê pele e osso. Para quem não sabe, quando Nabucodonosor veio e cercou Jerusalém, porque Jerusalém já tinha pecado, a Bíblia fala que Jerusalém estava pior do que Sodoma e Gomorra, e Deus disse: eu não vou suportar. Deus virou as costas para o seu povo, e aí Jerusalém foi cercada, e a estratégia daquela época era o seguinte: a gente não vai guerrear, a gente vai cercar a cidade, não vai deixar entrar comida, não vai deixar água, não vai deixar entrar nada, e o povo vai ter que consumir tudo que tem. Quando a fome começar a apertar, se eles não se renderem, eles vão morrer de fome lá dentro. E a Bíblia diz que a situação ficou tão precária que eles vendiam um esterco de pombo, ao ponto que muitas vezes vendiam cabeça de jumento para ver se alimentava, e chegou um estado tão terrível que mulheres tiveram que fazer canibalismo, se alimentar e cozer os próprios filhos para comer. Tudo isso, aquilo aconteceu simplesmente porque o povo foi desobediente a Deus. E quando eu leio esse texto, Deus me traz à memória que o Senhor disse, Jesus disse assim: olha, se os ramos, Paulo disse, se os ramos naturais, que é Israel, Deus não poupou, Deus pesou a mão, Deus apertou, imagine nós que fomos enxertados. A gente precisa entender que com Deus não se brinca. Estamos vivendo um período que muitos têm brincado com Deus, muitos têm levado o evangelho de Deus de qualquer jeito, muitos têm levado o evangelho de Deus de qualquer maneira, não têm se preocupado em viver uma vida de santificação, uma vida de renúncia, de estar sempre cogitando entre as coisas de Deus, as coisas do mundo, está sempre na casa de Deus flertando com o mundo, está sempre na presença de Deus, mas flertando com o mundo. E a gente precisa entender que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós fomos comprados por um preço muito alto, e quem pagou esse preço não vai deixar barato. Se você que está me ouvindo é de Deus, Deus vai criar situações para te trazer para a sua presença, mas eu preciso entender que eu tenho que correr enquanto é tempo, eu tenho que vir para Jesus enquanto tem sido por amor, para que não venha acontecer comigo que seja pela dor. Mas eu preciso entender que eu preciso ser obediente à voz do Senhor. Eu não posso achar o que eu penso, eu não posso viver do achismo, eu preciso viver do que a palavra de Deus me ensina, eu preciso viver daquilo que a palavra de Deus me fala. O que é pecado sempre foi pecado, sempre será pecado, e no futuro continuará sendo pecado. Quantas coisas antigamente era pecado, e hoje o povo já pensa: não, mas não é bem assim, a gente tem que passar a mão pela cabeça. E aqui quando eu olho Saul falando, Saul como rei era: não, o Senhor disse que não é para colocar, o Senhor disse que não é para trazer, o Senhor disse que não é para colocar dentro da sua casa. Mas o povo está querendo, mas o povo muitas vezes não tem a noção. Eu entendo uma coisa, que quando Deus separa alguém para o ministério, quando Deus separa alguém para ser pastor, a Bíblia diz que eu devo obedecer. Sabe por quê? Porque ele zela pela minha alma, porque ele vai prestar conta diante de Deus pela sua vida. E o cuidado que Deus tem por você é para que você não pereça, para que você não fique para trás na volta de Jesus. E quando diz que não pode, não faça. Se diz que não é para viver desse jeito, não viva. Muitas vezes vivendo uma vida de questionamento, e é uma verdade. E eu estava analisando esses dias, eu disse, até quando eu estava dando o discipulado, tem uma matéria que fala de obediência. Eu tenho que obedecer a Deus,
Eu tenho que obedecer a sua palavra, né? Obedecer os mandamentos, aos ensinamentos da igreja que eu congrego. Quantas vezes algumas pessoas vêm conversar comigo, e às vezes vem algum assunto, questionar alguma coisinha, eu dou exemplo lá de fora, não dou exemplo daqui de dentro. Quer ver um exemplo? Um exemplo fácil. Você vê que o obreiro usa terno, pastor usa terno, era para todos os obreiros usar terno. Talvez, mas qual o problema de usar? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Eu simplesmente sigo uma norma do lugar onde eu estou. Aí eu falei com eles assim: quem trabalha em empresa aqui, às vezes não gosta de usar luva, incomoda, perde a sensibilidade, não gosta de usar EPI, não gosta de usar óculos, não gosta de ficar o dia todo com aquele abafador, protetor auricular. Tem gente que se incomoda, não quer ficar o dia todo de capacete, fardado, de bota, não quer. Mas se ele está naquele lugar, ele precisa entender que ele precisa se submeter às regras daquele lugar. Porque se ele não se submete às regras daquele lugar, o que vai acontecer? Ele corre o risco de ser simplesmente demitido. Alguém aqui já foi em alguma ação judicial que tem que se apresentar diante de juiz? Você já foi de chinelo de dedo? Foi de chinelo de dedo, irmão? Chinelo de dedo? Você já viu alguma pessoa entrar diante do juiz de camisetão, regata, bermudão, de short? Você já viu algum advogado em audiência de camisa? De camisa polo? De calça jeans? Você já viu? Você já viu alguns ministros do Supremo Tribunal Federal nas audiências que estão lá sem aquela capa preta? Você já viu? Alguma vez já viu? Você já viu algum muçulmano que segue as regras, principalmente as mulheres, sem usar o véu, tampadinho aqui? Dependendo, quando é mais rigoroso, tampa tudo. Quando é pior ainda, quando já é um negócio louco, já tampa tudo a tal da boca. Você já viu alguém sem? Que segue a lei do Islã? Eu preciso entender que para o mundo existem regras, existem leis, existem mandamentos que as pessoas se submetem e fazem. Por que muitas vezes para fazer as coisas de Deus, a gente não quer fazer, a gente fica emburrado, a gente bate o pé, assim não vai, essa farda eu não gosto dessa cor, eu não gosto desse jeito, eu não gosto desse horário, eu não gosto de andar assim, isso incomoda. Mas a gente precisa entender que o segredo está em obedecer. Todo aquele que é obediente, ele é abençoado. Eu fiz uma pergunta lá no grupo, diz assim: é pecado usar barba? Alguém acha que é pecado usar barba aqui? É pecado? É pecado usar barba? Não é pecado. Aí alguém pergunta para mim: por que você não usa? Eu falei: simplesmente porque no lugar onde eu estou me pede que eu tenha sempre o rosto limpo. Então, se eu não quero ser desobediente, se eu não quero ser aquela pessoa do contra, aquele que tudo que faz ele quer ser sempre do contra, eu preciso entender que eu tenho que obedecer. Da mesma forma, em alguns bancos, tem banco que pede que o funcionário tenha rosto lisinho, igual roxinho de bebê. Ah, mas não tem problema nenhum, isso não vai levar no céu. Não vai, não impede barba, terno, isso aqui não leva ninguém para o céu. Sabe quem impede eu entrar no céu? É a minha desobediência. Irmãs, os ensaios vai ser tal hora. Ah, não vou para o ensaio não. Irmã, se não ensaiar, a irmã não vai cantar. Ah, não estou nem aí, eu vou sentar lá e eu quero ver quem é que me tira. Eu disse: desobediente. Existe uma frase na bandeira do Brasil que diz o quê? Desordem e progresso. É assim? É ordem. Tem ordenança. Tem uma liderança. Quando alguém foi colocado no lugar na frente, obedeça. Ah,
mas eu não gosto de fulano. Mas fulano é seu líder, obedeça a ele, ande com regra, ele quer um ensaio tal hora, vamos obedecer, vamos andar certinho, para que as coisas fluam da melhor maneira. Muitas vezes o entendimento de Deus não opera, o Espírito Santo de Deus não se manifesta, porque muitas vezes no meio do povo de Deus, aquela separação, a divisão, a gente que não aceita isso, não aceita aquilo outro, e eu fico imaginando, Senhor, lá fora a gente se submete a tudo, o horário de... Eu vi 2:30 da deu aquela chuva boa, não foi 2 horas? Pessoal, não teve tempo ruim não, eu vi o povo indo para Mundial trabalhar, saiu de moto debaixo de chuva, ou eu vou ou eu perco o meu emprego. Quem quer perder emprego? Então eu preciso entender, ou eu ando certo com a vontade de Deus, ou eu obedeço a palavra, eu fico para trás. Para as coisas de Deus se critica, se questiona, se bota tanta coisa, aí você vê aqui que Saul deu 2 desculpas, não, mas a gente trouxe e foi para sacrificar, não é coisa boa que Deus quer, Deus não está atrás disso não, Deus quer que a gente viva em obediência à sua palavra. A gente precisa entender que Deus instituiu o sacrifício, foi como uma porta de escape para que o povo não perecesse, mas a vontade de Deus é que o povo andasse em santificação, ao ponto que não precisasse sacrificar nenhuma ovelha. Eu sempre brinco, se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas que brincam com a sua salvação, seria tipo assim, se hoje tivesse que sacrificar, ele diz assim, eu vou aprontar essa semana, mas eu já vou comprar minha ovelha ali, e já vou deixar ela amarradinha lá no canto, porque semana que vem, que vai ser a semana da Santa Ceia, eu vou fazer o meu sacrifício, vou matar minha ovelha e vou pedir o meu perdão, e Jesus vai lá e me perdoa. Mas ele já premeditou pecar antes, já deixou separadinha a ovelha dele. Só que existe uma coisa, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa de fazer, se eu confesso e continuo fazendo, Deus não aceita. Essa semana Deus me deu um sonho, uma revelação, e aquilo mexeu comigo, e eu comecei a chorar, eu comecei a orar, e comecei a falar com Deus em língua estranha, eu comecei a falar com o Senhor, que eu via como se essa cidade fosse, essa rua principal fosse o meio de uma igreja, e tivesse uma multidão de pessoas, e eu via mais algumas pessoas, e entre elas eu, e a gente estava falando de Jesus, é como se tivesse gente, acorda, gente esperta, Jesus está voltando, gente, vamos buscar o Senhor, vamos se encher de Deus, e até a quantidade de gente aumentava, ao ponto que em algum momento eu mal conseguia andar. Só que Deus me fez ver que no meio dessas pessoas que estavam ali querendo ouvir, tinha muita gente que estava com a cara para cima, gente como se não estivesse vendo ninguém, gente como se estivesse, como tem um ditado, no mundo da lua. Eu disse, meu Deus, será que essas pessoas não estão vendo? Será que as pessoas não estão ouvindo? São pessoas que estão às vezes na casa de Deus, mas estão dispersos, não estão entendendo que o negócio é sério, que eu tenho que andar diante de Deus em santificação e santidade. É tempo de eu começar a me aproximar mais de Deus, para que eu seja salvo, para que no arrebatamento da igreja eu não fique para trás. E aí eu disse, Senhor, eu ajoelhei e comecei a orar, e comecei a chorar, e eu comecei a falar com Deus, Senhor, porque está acontecendo essas coisas, a gente não vê manifestação do Teu Espírito, a gente não vê quase ninguém mais sendo batizado com o Espírito Santo, a gente não vê mais as manifestações dos dons espirituais. Aí o Senhor falou, que eu disse, é porque o meu espírito está triste, e eu entendo que quando o Espírito Santo se entristece, é porque o povo não está em santificação. O Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo, em templo contaminado, em templo que está de qualquer maneira. O Espírito de Deus quer habitar num templo santificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que tem a vontade de servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, em obediência à sua vontade e o seu querer. E é isso que está acontecendo. Querem trazer as ovelhas do mundo, as desculpas.
É igreja para tudo que é jeito. Igreja para tudo que é jeito que você possa imaginar. Mas Jesus disse uma coisa, disse: olha, o caminho do céu é estreito, e a porta é também. E aí fala algo que mexe muito e me deixa muito preocupado. Meu coração tem um temor, e são poucos os que entram. Então não adianta, vai ser pouca gente. Da quantidade de gente que foi chamado para o reino, gente, isso aqui é muito sério. Da quantidade de gente que foi chamado para o reino de Deus, poucos serão escolhidos, diz o Senhor. E a palavra de Deus, ela não mente. O que eu tenho que fazer? Senhor, eu vou correr para entrar na fila dos pouquinhos que vão entrar. Jesus disse assim: o caminho da salvação, a porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos. Agora o caminho largo, sabe o que é caminho largo? Caminho que não vai te exigir nada. Bote isso na sua cabeça. Se vai entrar no lugar que não te exige absolutamente nada, sai fora, que aquilo ali não é teu lugar. Você pode vir do jeito que você está, você pode viver do jeito que você está, você pode continuar nos pecados que você está, você pode andar do mesmo jeito. Só estão preocupados, sabe com o quê? Com quantidade, com isso aqui, ó. Eu prefiro uma igreja cheia de gente indo para o inferno. Estou fazendo uma analogia, não estou nem preocupado. Pastor, pregue a verdade. Não pode pregar sobre inferno, não, você espanta o povo. Fulano está aprontando, pastor. Fulano está em adultério. Fulano está traindo a esposa. Mas a gente não pode fazer nada. Ele é o mais rico. Ele tem o maior dízimo da igreja. E passa a mão pela cabeça. Foi o que Saul disse: mas o povo cresceu o olho em cima do gado, o povo cresceu o olho em cima das ovelhas, a ovelha era muito bonita, o que eu posso fazer? Eu não posso desagradar. Deus não nos chamou para agradar os homens, Deus te chamou e nos chamou para agradar a Ele. De que adianta eu agradar o homem? Agradar fulano, agradar ciclano, e andar de qualquer jeito é porque é o jeito que fulano gosta. Não, eu tenho que andar conforme Jesus quer que eu ande. Toda empresa que é boa é difícil entrar. Toda empresa que paga bem é difícil entrar. Todo país que tem padrão de primeiro mundo é difícil entrar. Agora, país em estado de miséria, país que está na situação deplorável, você pode entrar e sair, eles não vão nem fazer questão. Então você precisa entender, eu preciso obedecer à voz de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Besteira. Tatuagem. Pastor, que problema tem eu fazer só um coraçãozinho aqui atrás? O que precisamos entender é a intenção e o motivo pelo qual aquilo foi criado. Desde a antiguidade só se tatuava o sacerdote e as sacerdotisas dos templos pagãos. A tatuagem era a marcação do corpo para evocar os deuses. Era ponto de contato para a manifestação de seres espirituais. Você lembra que quando Elias, ele chamou os profetas de Baal para poder fazer suas preces para ver se descia fogo do céu, eles viram que não descia, o que foi que mandaram? Eles começaram a marcar o corpo, retalhar o corpo, fazer cortes no corpo, marcação no corpo todo, para ver se a entidade manifestava, só que ela estava morta. Só que você precisa entender que quando Elias foi fazer a sua parte, a primeira coisa que Elias fez foi endireitar o altar estava derrubado, o altar estava torto, as pedras estavam dispersas. Eu preciso entender que endireitando o altar, o fogo de Deus desce.
obedecendo o que Jesus manda, endireitando as minhas veredas, a minha forma de andar, a minha forma de vestir, a minha forma de falar, por onde anda, com quem eu me relaciono, quais são as minhas amizades, aonde eu piso a planta do meu pé, os que os meus olhos vê. Jesus disse assim: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Então eu preciso ter cuidado do que eu vejo, eu preciso ter cuidado do que eu ouço, eu preciso ter cuidado do que eu falo, eu preciso ter cuidado, porque eu não posso manchar as minhas vestes espirituais. As minhas vestes espirituais têm que estar branca. Você já viu uma noiva entrar no dia do casamento com um vestido encardido, com um vestido manchado? Não, a veste dela tem que estar o mais branco possível. Por isso que nós somos chamados noiva de Jesus, por isso somos chamados noiva do Cordeiro, e o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele quer que nós venhamos nos ataviar como noiva. Precisamos prepararmos para nos encontrar com o Senhor, precisamos estar com a nossa lamparina cheia, precisamos estar fazendo a vontade do Senhor, para que quando Ele voltar nós possamos subir no arrebatamento. Meu filho, não ande assim. Mas por quê? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Aleluia. A Bíblia manda eu fugir da aparência do mal. Quer ver uma pergunta que aconteceu? Eu disse: vem cá, beber cerveja sem álcool é pecado? Olha que coisa. Mas não tem álcool. A Bíblia diz que eu não posso beber álcool, né? Coisa alcoólica, né? A Bíblia diz que eu não devo me embriagar com vinho, né? Mas que eu devo, que traga contento, mas eu devo me encher do Espírito. Eu disse: meu querido, quando você estiver sentado, eu sempre me dou como exemplo, eu não boto ninguém como exemplo. Você me vê, eu até brinquei, você vai me ver ali naquela esquina aqui, ó, dessa sinaleira, sentado com um copo de cerveja sem álcool, e de repente alguém vai passar, porventura ele vai parar, vai descer, diz: pastor, dá licença. Ele vai botar o dedo dentro da minha bebida, vai botar, realmente é sem álcool, não tem problema nenhum. Ou ele vai dizer: eu vi o pastor bebendo. Sabe que eu preciso entender que a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Está parecendo que não presta, está imitando o mundo, pula fora. A gente não tem que andar parecendo com o mundo, imitando o mundo, mais ou menos parecido. E muitas vezes a gente não entende que quando alguma coisa do mundo a gente faz e traz para dentro da casa, o Senhor sabe o que é? Eu estou matando a saudade do mundo. Na verdade eu estou igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele, porque no meio da dificuldade, que saudade que eu tenho do tempero, que saudade que eu tenho das festas que eu ia, que saudade do período que eu me divertia, mas esqueceu que era escravo, esqueceu que não tinha direito a nada. Hoje você é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Hoje você é uma pessoa liberta, hoje você é uma pessoa diferente, hoje você é cidadão do céu. Valorize este título que você tem. Não se inventa por qualquer coisa. Se Deus disse para Adão: Adão, no dia que tu comer, tu vai morrer. E morreu. Morre até hoje. Hoje morreu. Toda semana morre um. Satanás sempre vai: não é bem assim. Se você for ler o texto, ele diz: não é bem assim não. Ele não quis entrar em detalhe, mas no dia que você comer, aí ele vai contar uma vantagem. No dia que você comer, você vai ser sabedor do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Eu sempre falo que eu botei o nome disso aí, sabe que é síndrome de Lúcifer, querer ser igual a Deus. Aí aquilo seduziu Eva: eu vou ser igual a Deus. Só que Deus já tinha avisado: no dia que você fazer isso, você vai morrer. Não deu outro. Por causa de um erro, a humanidade está sofrendo até o dia de hoje. Às vezes quando fala, eu vou falar aqui, antigamente, eu falei também lá,
existia era mais rigoroso, sabe por quê? Tentava ter mais cuidado, porque sabia. Com isso aqui, gente, não se brinca, ó. Com isso aqui, carne, não se brinca. Ela sempre vai querer pregar uma peça em você. Se ela não tiver amortecida, se ela não tiver enterrada, se você não tiver cheio do Espírito, ela volta à tona, ela vem com toda a força. Quando eu era bem mais novo, vou dar um exemplo aqui de namorado, não era para ficar agarradinho, grudado, não, era aquela coisa, não era assim, um aqui, outro aqui, hora para chegar, hora para sair. Quando ia para a igreja, cada um sentado do seu lado. Por quê? Por que será? Hoje em dia a gente vê tanta coisa acontecer. Ah, mas eu não aguentei, a carne foi fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Então quando se cria uma regra, te pede alguma coisa, é porque se você não seguir aquilo ali, lá na frente você corre um grave risco de acontecer alguma coisa. Davi tinha que estar na guerra, a função de Davi era ir para a guerra com os exércitos. Davi resolveu ficar em casa ocioso, e tem um texto na Bíblia que tem uma frase que diz o seguinte: mente vazia na oficina do diabo. Aí estava Davi lá, sem ter o que fazer. Aí ele viu que não devia, na hora que não devia, de quem não devia, e o que foi? Cresceu no coração o desejo, e ele foi lá cometer o ato, que todo mundo sabe da história. E depois desse ato, a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo, para tentar tapear o negócio, para querer esconder de Deus e da sociedade, cometeu algo ainda pior, traiu um amigo e cometeu depois algo maior ainda. Ele foi o mandante de um assassinato. Mas Deus, Ele não tem memória curta, Deus não se esquece demais, e tempo não apaga pecado. Quando chegou o momento certo, Deus envia o profeta Natã e chama a responsabilidade de Davi. Disse: Davi, aconteceu assim, assim uma história. Disse: esse homem é digno de morte. Ele disse: esse homem és tu. Qual foi o perigo? Deus perdoou Davi? Perdoou, mas a consequência ficou na família. A família de Davi nunca mais foi a mesma. A família dele ficou destruída. Teve incesto na família, teve assassinato, o irmão matou outro irmão. Teve 2 filhos tentando usurpar o trono do pai. Imagine a família bagunçada, foi a da família de Davi. Mas se tivesse atentado à voz do Senhor e obedecido, não estaria sofrendo as consequências. Então seja obediente à voz de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Deus não colocou regras à toa, simplesmente por vontade de botar. Deus colocou regras, Deus nos ensina. Deus nos ensina o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, para que você tenha uma conduta viva, abençoada, para que você tenha uma vida santificada, porque no céu não entra pecado. Então sejamos obedientes, obedeça à voz de Deus, não questione, não questione. Paulo, em certo momento, agora encerra, diz assim: olha, nós queríamos ir para tal, mas o Espírito Santo nos impediu. Jesus está em tudo que é igreja, não está? Jesus está em várias igrejas? Está. Igreja presbiteriana, prega-se a palavra, igreja batista, igreja wesleyana, igreja universal, tem um bocado de igreja. Jesus está lá? Está. Ah, então eu vou para lá. Não, Jesus está lá, mas você sabe, você quer que Jesus te quer lá? Eu preciso estar onde Jesus quer que eu esteja. Obediência, aqui, eu quero você aqui. No tempo determinado você sai daqui. Às vezes quando a gente toma decisão por nossas próprias vontades, desobedecendo a voz de Deus, a gente sofre consequências, e muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós sofrem também. O exemplo de Jonas. Estava até conversando esse dia com o Leandro, tá ali. Jonas, por causa de Jonas, da rebeldia de Jonas, de não obedecer, quase que aqueles homens todos foram perdidos. Mas deu tempo dele se reconciliar com Deus e disse: me lance no mar, porque o culpado disso tudo sou eu. E Deus deu vitória. Ele se arrependeu e Deus colocou ele no lugar que ele tinha que ir, para ele cumprir a vontade de Deus. Sejamos obedientes. Que Deus